Oi, crianças! Estou aqui na nossa sala, que infelizmente não podemos ter aulas presenciais, mas eu vou contar uma história muito legal para vocês. Eu acho que vocês já viram a última história da tia Nájila. Ai, foi super legal. Foi sobre quem mesmo? Quem? Naamã, isso mesmo. E hoje nós vamos fazer uma série, vamos começar o primeiro episódio de uma série. Vocês gostam de série? Eu gosto de série. Essa série é sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que ela fala, sobre curiosidades, muitas coisas legais. Fiquem aí comigo. Vamos começar com o jogo. Quem sou eu? O livro mais vendido e conhecido do mundo, traduzido em várias línguas, considerado uma mini biblioteca. Quem será? Quem será? A Bíblia, a Palavra de Deus. Ela foi escrita em várias línguas, traduzida para vários povos e possui vários formatos. A minha Bíblia predileta é essa aqui, colorida, que está comigo há mais de 10 anos. Mas eu também tenho uma Bíblia preta. Todo mundo já viu uma Bíblia de capa preta, já não viram? Ela é enorme, olha a grossura dessa Bíblia. E eu também tenho outra Bíblia de capa marrom, olha só! Grande também. Existe Bíblia pequena, Bíblia comprida, Bíblia no celular, Bíblia no computador. Tem até Bíblia no telão da igreja. Você já prestou atenção? A Bíblia é um livro maravilhoso. É a história de Deus, a história da humanidade, a história de como Jesus veio nos salvar. Preste atenção que eu vou contar algumas curiosidades sobre a Bíblia. Então vamos ouvir um versículo que está dentro da Palavra de Deus, no Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Palavra de Deus, ela ilumina como nós devemos agir, como devemos andar, como devemos pensar, falar. Tudo que fazemos, a Palavra de Deus nos ilumina. Mas vocês sabem como era a Palavra de Deus há muito tempo atrás? Lá no princípio, ela era transmitida oralmente. As pessoas faziam uma roda, contavam, falavam da palavra e ia passando de geração em geração, do vô para o pai, para o neto, para o bisneto e aí para frente. Você sabe por que a Bíblia é tão procurada? Porque ela conta a história de Deus e as pessoas querem saber, as pessoas são curiosas. Você é curioso? Eu sou muito curiosa, eu quero saber tudo. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, como diz em 2 Pedro 1:21. Os primeiros registros da Bíblia foram feitos em pedras, lá em Moisés. Quem aí frequentou a EBD ano passado comigo, hein? Nós aprendemos tudo sobre Moisés, sobre o Egito, e as primeiras leis de Deus foram escritas nas pedras. Depois, eles passaram a escrever em papiro. Você sabe o que é papiro? Papiro é um pedaço de papel feito de plantas e eles escreviam com aquelas canetas de pena. Vocês já viram isso nos filmes? Eles enrolavam o papiro e guardavam muito bem guardado. Todo mundo que mexia com a Palavra de Deus tinha muito zelo. Por quê? Porque a Palavra de Deus é muito importante, não se podia estragar, não podia riscar, não podia rasurar, tinha que cuidar muito bem. Depois de muito tempo, os sacerdotes na sinagoga, eles escreviam, enrolavam em rolos e guardavam em estojos, em bolsinhas feitas de couro. Nessas bolsinhas, então, estavam guardada a Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus ainda não tinha o Novo Testamento, porque vocês sabem como que a palavra é dividida? A Bíblia tem a parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E era guardado só o Antigo Testamento nessas bolsinhas, tudo com muito zelo. Mais ou menos 40 pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo soprou no ouvido delas o que elas deveriam escrever e elas fizeram os escritos da Bíblia. Mas as pessoas não tinham acesso. Será que elas podiam entrar na sinagoga? A sinagoga era uma igreja. E pegar os estojos e abrir aqueles rolos? Não, elas não podiam. Somente os sacerdotes e os escribas tinham acesso à palavra de Deus. Mas e aí, como que as pessoas iriam conhecer o Deus verdadeiro se a palavra de Deus aqui o revela? Jesus aprendeu a palavra de Deus por meio dessas escrituras, nesses papéis muito difíceis enrolados. E depois que ele esteve aqui, viveu, morreu e ressuscitou, com o tempo as pessoas foram conhecendo de Deus, de Jesus e queriam ler. Mas somente em 1450
Quando é isso, pro? 1450, faz muito tempo. As pessoas não tinham internet nem celular ainda. Não tinha Wi-Fi, pro? Não tinha Wi-Fi, não tinha televisão, não tinha série, não tinha desenho. Mas as pessoas gostavam de ouvir histórias, de ler jornais. Então foi criada a primeira máquina que imprimia. Máquina que imprimia? Será que era uma impressora? Era igual uma impressora, por um homem chamado Gutenberg lá em outro país, bem longe do nosso. E então ele publicou o seu primeiro livro naquela máquina, ele imprimiu. Ele falou assim: vou imprimir o livro mais conhecido e maravilhoso do mundo. Qual livro é esse? Vocês acabaram de aprender. Qual? A Bíblia Sagrada. E depois disso as pessoas podiam ter sua Bíblia em casa. Ai, que gostoso! Elas podiam ler, elas podiam emprestar, elas podiam dar. Você já deu uma Bíblia de presente para alguém? Ah, eu já dei, foi muito legal. Mas espera aí, você não tem uma Bíblia? Nem uma Bíblia de criança? Ah, não. Pode chegar para a mamãe e para o papai e falar: cadê a minha palavra de Deus? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ah, mas você não pode comprar? Então você fala comigo: Progi, eu não tenho como comprar uma Bíblia, porque eu te dou uma Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus, hoje nós temos a Bíblia em todas as línguas, para todos os povos. Tem português, inglês, francês, espanhol, todo mundo pode conhecer a palavra de Deus. E nós temos que ser felizes por isso, porque nós temos a Bíblia em português e podemos ler aonde estivermos. Por isso, nós devemos cuidar muito bem da nossa Bíblia, nós devemos lê-la, devemos marcar, devemos abraçá-la, colocar ao lado da nossa cama, porque ela conta a história de um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso que veio e morreu para nos salvar do pecado. Vocês já conhecem essa história? Bom, é isso aí. Hoje nós aprendemos mais um pouco sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Próximo episódio dessa série, que vai ser na outra semana, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e fiquem segurando ela pra gente aprender junto. E também tem uma atividade. Vocês vão ter que desenhar a Bíblia Sagrada do jeito que vocês queriam, com uma capa colorida, com um desenho saindo, não sei, quero criatividade. Envie pra gente no grupo do WhatsApp, tá bom? Antes de encerrar, vamos aprender outro versículo, já que estamos falando da Palavra de Deus. No Salmo 119, 18. Depois eu quero que você abra na sua Bíblia. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo!